Já estamos de volta ao vivo, direto do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, com o nosso bate-papo do dia, falando tudo sobre a lipoaspiração. Doutor, nós fomos para o intervalo com uma pergunta-chave que fala justamente sobre o limite, a quantidade de gordura que pode ser aspirada durante esse procedimento. Um dos últimos itens aí do nosso painel interativo, ele falava exatamente sobre a obesidade, que é uma contraindicação da lipoaspiração. Como eu havia falado no início, a lipoaspiração ela serve para a definição do contorno corporal, não serve para emagrecimento. Existem alguns casos de pacientes obesos que a lipoaspiração é realizada. Existe sim. Alguns profissionais eles se dedicam só a isso. Alguns cirurgiões plásticos realmente eles fazem o procedimento de lipoaspiração porque isso daí às vezes melhora a condição física do paciente, condição de saúde do paciente, para que ele possa iniciar dietas e atividades físicas. Mas, no geral, os pacientes que estão com índice de massa corpórea ou estão com obesidade, eles não podem, não são indicados, não tem indicação de realizar a lipoaspiração, né? Os riscos também são maiores nesses pacientes. Agora, uma outra dúvida que é bastante comum na cabeça das pessoas que procuram essas novidades em relação à cirurgia plástica: existe diferença entre a lipoaspiração e a lipoescultura? Bom, a lipoaspiração ela é basicamente a retirada da gordura, só que essa gordura ela pode ser manipulada pelo cirurgião, ela pode ser filtrada, ela pode ser retirado o soro que é injetado no início da lipoaspiração para que tenha um melhor resultado, e essa gordura ela pode ser reinjetada no organismo em algumas áreas, principalmente no glúteo, né? Então isso é chamado lipoenxertia. A lipoescultura basicamente é aquela lipoaspiração em que a gente pode realizar também uma lipoenxertia para melhorar o contorno corporal. Doutor, eu vou pedir ajuda da nossa produção para colocar a nossa tela interativa número 5, que fala sobre os possíveis complicações e riscos aí. O nosso primeiro tópico fala sobre o hematoma. Sim, existem complicações e existem consequências cirúrgicas. Os hematomas ou equimoses, aquelas manchas roxas na pele, elas são consequências da lipoaspiração. Não tem como a gente dizer que é uma complicação cirúrgica. É algo já esperado, é algo que a gente já sabe que vai acontecer e que a gente tem que controlar e acompanhar, né? A mancha roxa na pele, isso daí a gente já sabe que vai acontecer, a gente espera que aconteça. Então, depois passa, some depois realmente melhora. o hematoma. Lá com os 30 dias já tem tudo resolvido. O nosso segundo tópico fala sobre seroma. O que é esse termo, doutor? O seroma, quando se ocasiona esse trauma cirúrgico abaixo da pele, com a retirada, sobra às vezes muito espaço, né, da gordura retirada. E aí pode se acumular líquido, um líquido líquido linfático, junto com sangue. Então pode se formar um seroma. Às vezes esse acúmulo de líquidos fica embaixo da pele. É por isso que a gente faz uma orientação de acompanhamento pós-operatório, com o uso de cintas, com malhas compressivas. Isso daí também é essencial no acompanhamento pós-operatório. Pós-operatório é muito importante você usar malha compressiva para que a pele fique na posição correta. Drenagem linfática também é muito importante, ajuda a melhorar a recuperação do paciente no pós-operatório. E nosso terceiro tópico fala sobre infecções. A possibilidade de infecção existe, né? Na lipoaspiração é pequeno, é baixo, mas existe a possibilidade sim. Então, os pacientes submetidos à cirurgia são sempre feito uma antibiótico profilaxia para evitar a infecção e às vezes no pós-operatório o paciente também fica utilizando antibiótico. Existe essa possibilidade, isso é sempre informado antes da cirurgia, isso é algo que muitas vezes independe de todos os cuidados que nós temos durante o ato operatório e do pós-operatório. Porque na nossa pele existem muitas bactérias, existe uma flora bacteriana e muitas vezes pode trazer essa complicação. Nosso quarto tópico fala sobre a trombose. Eu vou pedir a ajuda da nossa produção para colocar a nossa tela interativa número 5 novamente, para a gente acompanhar um pouquinho sobre as consequências e as complicações da lipoaspiração. Trombose, doutor? A trombose é essa complicação do tempo cirúrgico ou muitas vezes da condição do próprio paciente. Às vezes o paciente já tem uma trombofilia.
Então, por isso que a gente faz os exames pré-operatórios, para descobrir se ele tem alguma tendência a ter maior risco de trombose. E o tempo que o paciente fica parado numa mesa cirúrgica também tem essa possibilidade de aumentar a chance de tromboses. Isso daí tem que ser avaliado no pré-operatório, tem que se ter cuidados intraoperatórios, com o uso de botas que vão fazer a massagem das pernas durante todo o período da cirurgia, o uso imediato de meias compressivas, meias elásticas compressivas, que vão diminuir o risco de trombose, e principalmente a deambulação precoce, ou seja, o paciente depois da cirurgia, o mais rápido possível, ele tem que começar a andar. Isso daí ele evita bastante a trombose. Mas na ocorrência de trombose, a gente pode recorrer a algumas medicações também para resolver esse problema. E existe também o risco de embolia, né, que seria, no caso, o tromboembolismo, que às vezes pode ser por coágulos do sangue desses trombos ou até pela gordura. Então, pode fazer uma embolia pulmonar, que vai trazer uma insuficiência respiratória, o paciente vai ficar com muita dificuldade para respirar, ou trazer obstrução de outras artérias, cérebro, coração, existe essa possibilidade também. Então, seu cirurgião plástico tem que ficar bem atento a isso e fazer um bom acompanhamento pós-operatório. E o nosso último tópico fala sobre esses acidentes que podem acontecer depois da cirurgia, realmente, pós-operatório. Sim. Bom, no pós-operatório, as ocorrências são essas, principalmente tromboembolismo pulmonar, existe essa possibilidade, né? Complicações infecciosas, existe também essa possibilidade. Agora, o mais grave, sem dúvida, são as embolias. A gente tem que ficar bem atento, e se você for operado num ambiente hospitalar, onde tenha centro cirúrgico, com um anestesista, tem um bom acompanhamento de profissionais, o hospital tem que ter UTI, então a sua segurança aumenta e os riscos de complicações diminuem. Doutor, tem algum telefone para contato? Já que a gente não conseguiu terminar todas as nossas perguntas aqui, para mais informações, alguém tem alguma dúvida? Bom, qualquer dúvida o pessoal pode entrar em contato pelo número 3659-3322. Aí eu posso esclarecer mais alguma dúvida, explicar mais alguma coisa. Doutor, muito obrigada pela sua participação hoje no programa Estilo de Vida. Gostei muito do nosso bate-papo. Volte sempre trazendo novidades pra gente. Até a próxima. Obrigado, bom dia. E para você que está em casa, não saia daí porque nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá.